E aí, pessoal do Extensivo, tudo bem? Chegamos no final da eletrostática, então todos com a apostila aberta. Tá aí, ó, Física 2, eletrostática, aula 9. Nossa aula de hoje é o último assunto que engloba tudo que a gente aprendeu até agora. É capacitância. Vamos estudar os famosos capacitores. Vamos lá, então? Todo mundo com a apostila na mão, ok? Bem, pessoal, o que é um capacitor? Capacitor, se você abrir uma placa eletrônica, é isso aqui, ó. São pequenos dispositivos que armazenam carga elétrica, né, numa região chamada de placas ou armaduras. E eles têm várias funções, né? Quais são as principais? Então, eu listei algumas aqui, ó. Primeiro, armazenar cargas elétricas na forma de tensão, tá? Então aqui, por exemplo, ó, nós temos um flash. O flash tem capacitores, a bateria carrega os capacitores e de uma forma praticamente instantânea, essa carga é descarregada para a lâmpada, ok? Os antigos flashes demoravam mais para carregar, hoje são eletrônicos, tá? Então tem uma fonte de tensão, tá? Capacitores acumulam cargas e, consequentemente, na hora que você dá o clique lá, né? Essa carga ela é toda enviada para a lâmpada, que praticamente o que é a emissão da luz na hora, tá? Precisa de uma grande energia. Outro exemplo de armazenar, pessoal, são os taser, que é isso aqui, ó. Então, o que é um taser? É uma arma não letal, onde nós temos novamente uma fonte de tensão, baterias, né? Essa bateria aqui deve ter um oscilador para transformar CA em CC, tá? E aqui nós temos o que? Nós temos dois condutores, dois pontinhos, né? Onde é encostado na pessoa onde a força militar aqui, né? Onde a polícia quer que isso aconteça. Então, quando você tem lá um indivíduo que tem que ser neutralizado, que tem que ser desestimulado a fazer algo, você ou encosta e aperta esse botão descarregando os capacitores a energia, tá? Obviamente que essa corrente é baixa, né? O objetivo não é feri-lo, simplesmente atordoá-lo, né? Ou se ele estiver numa grande distância, daí tem um outro tipo que ele dispara, tem um fiozinho condutor, encosta na pessoa e automaticamente você descarrega uma grande carga num curto intervalo de tempo, tá? Então, armazenar cargas pode ser flashes, pode ser o quê? Taser e outros exemplos que virão, ok? Produzir faíscas, o melhor exemplo seria o que? O acendedor, né? Lá do nosso fogão a gás. Quando você liga lá o botão, ele dá uma faísquinha, aqui tem o gás, né? E ele começa a ignição. Aqui nós temos um capacitor, ó, tá bom? Um outro exemplo clássico disso seria o que? As velas de carro. Então lá você tem a vela, né? Quem já viu uma vela aberta, ó, que tem a vela, né? Isso aqui está dentro de uma câmara de combustão. A injeção eletrônica adiciona um combustível lá, pode ser gasolina, pode ser álcool, pode ser gás, né? E na hora que você tem a ignição, tá? Isso é uma vela que produz uma faísca. Então, é um capacitorzinho, tá bom? Um outro exemplo, pessoal, seria quando você tem lá um equipamento de áudio e tem chiado. Quando você já aterrou e você observa que tem chiados ainda, você pode colocar um filtro de alta frequência, composto por capacitores. Um outro exemplo também seria quando você tem aqueles rádios antigos, né, onde o dial você ia girando, encontrando a estação que você queria. Hoje são eletrônicos, né, ele procura sozinho e você memoriza um certo número de memória lá. Mas antigamente você ia girando e alterando a capacitância, deixava uma certa frequência passar, filtrando as demais, e consequentemente aquela frequência seria a estação de rádio que você tem, tá bom? Outro exemplo bem importante, pessoal, são os desfibriladores, que são isso aqui, ó.
Então aqui nós temos o que? Você armazena uma certa energia, uma quantidade em joules, né? E você tenta ressuscitar uma pessoa que teve um ataque cardíaco, né? Uma parada cardiorrespiratória. Aqui você tem uma diferença de potencial, isso, tá? Normalmente é colocado que é algo para tirar o isolamento da pele, né? Quando isso é possível, né? Aqui você começa normalmente com 100 joules, vai aumentando para tentar o quê? Reanimar a pessoa, tudo bem? Então, capacitores fazem o quê? Armazenam cargas elétricas. Isso que é fundamental você guardar na teoria, tá? Diferente de resistores que convertem o quê? Uma energia, na energia elétrica lá, corrente elétrica passando dentro da resistência, em calor. Isso é chamado de efeito Joule ou efeito térmico. Bacana? Então vamos começar o estudo dos capacitores planos, ok? Pessoal, qual é a representação de um capacitor? Então lembra, ó, resistor tem resistência, capacitor tem capacitância. É isso aqui, ó. Esse aqui é um capacitor de placas, então essas duas regiões são chamadas de placas, ó, placas, também conhecida como armaduras, placas ou, ó, armaduras, tudo bem? Elas estão inicialmente neutras, aí você liga numa bateria, num geradorzinho, né? Ok? Essa placa aqui positiva, então vai o que? Enquanto ele estiver sendo carregado, existirá uma corrente elétrica, que seria o que? A representação I, né? Porém, na hora que ele estiver carregado, a corrente, depois que ele estiver carregado, a corrente deixa de existir. Então esse resistor, como não é percorrido por corrente depois do capacitor estar carregado, ele não tem função nenhuma. Por quê? Porque deveria passar uma corrente aqui com o objetivo de produzir calor, tá bom? Então guarda, capacitores carregados não são percorridos por corrente elétrica, ok? Pessoal, então observa aqui é positivo, aqui é negativo. Olha o cuidado de quem fez o desenho. 1, 2, 3, 4, 5 representações de prótons, 5 elétrons. Então guarda, o número de cargas positivas é exatamente o número de cargas negativas, tá? E lembra que o campo elétrico vem do positivo para o negativo, né? Então aqui nós temos um campo elétrico. Então esse campo elétrico ele é uniforme, porque as retas são igualmente orientadas, os vetores campos igualmente espaçadas. Então um capacitor nós temos um campo elétrico uniforme. Vamos relembrar um pouquinho? Campo vezes distância, que era daqui até aqui, né? É igual a diferença de potencial elétrico, que é o VAB. Tudo bem? Então, capacitor de placas paralelas, né, um capacitor plano, é um belo exemplo. Outra coisa que é importante, tá, pessoal? Entre as placas de um capacitor, não há fluxo ordenado de cargas, não tem corrente. Então, essa região aqui, que o Áureo está pintando, entre as placas, essa região é chamada de dielétrico, é um dielétrico. E esse dielétrico é um isolante, que pode ser vácuo, pode ser uma cerâmica, pode ser óleo em capacitores de subestações, pode ser qualquer coisa que seja o que? Isolante elétrico, tá bom? Então, inicialmente guarda 3 detalhes, tá? Capacitor carregado não circula corrente entre as placas, tá? Se circular o capacitor está queimado. Segundo, é um campo elétrico uniforme. E terceiro, sempre a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas. Então, por exemplo, no taser, a bateria carrega e aqui ele coloca lá os 2 pinozinhos, encosta na pessoa e automaticamente a pessoa é condutora, essa carga é transferida para o corpo da pessoa, tá? Obviamente vai levar um pequeno choque, né?
mas o objetivo ali é só o quê? Só imobilizar a pessoa, tudo bem? Então, pessoal, define-se capacitância elétrica como quem? A carga armazenada por unidade de DDP. Então, lembra que carga, ela é dada em quê? Coulombs. E DDP é dado em quê? Volts. Daí aparece uma novidade aqui pra gente, ó. Então, capacitância é dada em Farad, ó, Farad. E o símbolo de Farad é a letra F. Só que Farad é uma unidade extremamente grande, então a gente vai usar microfarad, que é 10 na menos 6, nanofarad, 10 na menos 9, picofarad, 10 na menos 12, femtofarad e assim sucessivamente. São submúltiplos bem pequenininhos, ok? Então guarda, pessoal, ó. Quando eu tenho, então, a definição de capacitância, eu também posso ter o quê? Um condutor esférico, tá? Então, se ele tem uma certa carga, tá? Vamos supor que ele tivesse carregado aqui, ó, positivamente. Vamos relembrar umas coisas que a gente viu lá nos equilíbrios eletrostáticos. Então, sempre, ó, a carga fica na parte de fora do condutor, tá? Lembrando que campo é igual a carga, tá? Vezes o meio sobre quem? D ao quadrado. Então lembra lá, ó, quando aqui dentro não tem carga, tá? Não tem campo. No interior, o campo vale 0. Se o campo é igual a 0, a diferença de potencial entre dois pontos, né? Por exemplo, A e B é 0. Então a gente tira como conclusão que o potencial é constante, tá? Se o potencial é constante, relembrando, não tem o quê? Corrente elétrica. Por quê? Porque VAB necessita o quê? Necessita de um valor maior ou menor, uma diferença para que haja corrente. Bacana? Mas pessoal, vamos dar uma olhadinha na aula de hoje? Então, ó, pegando os nossos conhecimentos com isso aqui, o que é esse V aqui? Ó? É o potencial, né? Que dependia lá da constante eletrostática do vácuo, dependia da carga e essa distância eu vou chamar de R. Então vamos pegar isso aqui e substituir por isso, ó. Então ficaria assim, ó, capacitância é igual a carga sobre quem? K vezes a carga sobre quem? O R. Corta e corta. Passa para cima multiplicando. Então, capacitância é R sobre quem? Sobre a constante eletrostática. Vamos voltar um detalhe agora aqui, ó. Lembra quando a gente falou sobre eletrização por atrito? Que o Áureo falava, pega uma esferinha, outra igual, encosta, tá? Uma carregada, uma neutra. E no final, metade da carga para cada uma. Aí alguém pode ter pensado, Áureo, e se as esferas não fossem iguais? Então agora a resposta está aqui, ó. Então quem tem o maior raio, a esfera que é maior, tá? Tem mais capacitância. Quem tem mais capacitância tem o quê? Mais carga. Então a esfera maior, no final, depois do contato, ter o equilíbrio ali, né? Vai ter o quê? Uma maior carga elétrica. Então aquela relação que é metade da carga para cada um, vale quando as esferas são iguais. E você observa que são o quê? Diretamente proporcionais, tá bom? Para você ter uma ideia como um farad é grande, olha só, pessoal. Se aqui fosse um farad, qual seria o raio de uma esfera circular imersa no vácuo? Então aqui é quanto? 9, 10 dá 9. Passa para lá multiplicando, seria aproximadamente uma coisa bem pequenininha, 1.500 vezes o tamanho da Terra. Normalmente o raio da Terra é 6.300, né, quilômetros. Aqui é quilômetros. Passa para metros, tem mais 3 casas, tá? Então seria aproximadamente 1.500 vezes o quê? O tamanho da Terra. Ou seja, pessoal, capacitância é uma unidade muito grande, ok? Agora, primeira pergunta para vocês. Se eu dobrar a carga, eu dobro a capacitância? Não.
tá? Se eu dobrar a carga, para eu dobrar a carga eu tenho que dobrar a DDP. Então dá uma olhadinha aqui, pessoal, ó. Aqui é Q e aqui é V. Não é diretamente proporcional? Então o que acontece, ó? Aumenta-se a DDP, aumenta-se a carga. Bacana? Então vamos pegar dois detalhes importantes, ó. Vamos fechar um triângulo aqui. Tudo bem? Estão me acompanhando ali, ó? Aqui nós temos um certo ângulo. O que é isso aqui? Cateto oposto. E aqui é cateto adjacente, tá? Então isso define o que? Tangente. Então a tangente de θ é o cateto oposto, que é a carga, pelo adjacente, que é o potencial. Mas dá uma olhadinha aqui, ó. O que é carga por potencial? É capacitância. Então o que é, ó? A tangente nos dá capacitância. Então, quanto mais inclinado tiver essa reta, maior a capacitância do capacitor. Quanto menos inclinado, menor a capacitância. Então, guarda, a tangente num gráfico QV dá o valor da capacitância. Pessoal, se vocês observarem, tem uma área aqui, né? E na física, sempre a gente tira alguma coisa da área, não tira? Então, quem seria a área? É um triângulo isso aqui, né? Então, a área é numericamente igual a quem? Ó, a energia potencial acumulada. A energia que o capacitor tem. Então, a gente pode definir o que? A energia potencial é igual a quem? Base, que é igual a tensão, vezes a altura sobre 2, tá? Qual é a unidade aqui, Áureo? Essa energia é joules, potencial é volts e carga é coulombs, tá? Mas se eu não tiver isso, daí dá uma olhadinha aqui, ó. Quem é V, tá? Passo o V vem para cá o C. Então é Q vezes Q da Q ao quadrado sobre 2 vezes C. Então é uma maneira de fazer também, ó. Ó, quem é o V? Ó, Q ao quadrado, tá? Sobre quem? 2 vezes C. Pode calcular assim. Ou, quem é o Q? Q, tá? Q é capacitância vezes V. Então, ficaria capacitância vezes V ao quadrado sobre quem? Sobre 2. Então, pode ser a primeira, pode ser a segunda, pode ser a terceira. Tá bom? Então, gente, ó, o gráfico carga por tensão, tangente nos traz a capacitância e a área sob, que sempre é triângulos, né? Será a energia potencial acumulada, que é dada em joules. Bacana? Tranquilo? Agora, o que eu posso fazer para mudar a capacitância de um capacitor? Copiem bem isso aqui, relembrando os nossos conceitos antigos, tá bom? Vamos agora, pessoal, falar um pouquinho sobre quem, ó? Sobre a parte de capacitância, tá bom? Então, ó, deixa eu colocar mais uma folhinha aqui embaixo, né, para poder escrever um pouquinho melhor, tá? Então, pessoal, para eu mudar a capacitância de um capacitor, eu tenho que mudar a estrutura dele. Então, veja bem, ó, aqui é VA, aqui é VB, então estabelece o quê? Uma diferença de potencial, tá? Como aqui é positivo, essa placa fica toda positiva. Olha o cuidado que eu tenho para desenhar, tá bom? Então acontece o que, ó? Aqui nós temos daí um negativo, ó, e aqui tem uma diferença potencial. Essa região aqui, ó, é chamada de placas ou armaduras, e aqui a gente estabelece que em um campo elétrico uniforme. Pessoal, aquele dielétrico que eu falei era isso aqui, ó. Tá vendo? Então guarda, ó. Se eu mudar a carga diretamente proporcional, eu mudo a tensão. Então, para a gente alterar, tá, a capacitância de um capacitor, eu tenho que fazer o quê, ó? Eu tenho que mudar ou o dielétrico, tá? Ó, o dielétrico. Tudo bem? Esse dielétrico, ele depende da substância. Então, o ε0 é quando é o vácuo. Então, seria 8,8 vezes 10 na quanto? Menos 12. Qual é a unidade, gente? Isso aqui é tabelado, tá? Então, aqui é quando nós temos o quê? O vácuo. Vamos escrever aqui, ó, o vácuo.
Tudo bem? Qual é a unidade? Aqui é metros quadrados, aqui é metros, simplifica uma, lá está multiplicando, volta dividindo. Então é farad por unidade de comprimento. Tudo bem? O que é o A? O A é a área das placas, tá? Então essa área no sistema internacional é metros quadrados. Essa área aqui é, tá? Se for quadrado, lado vezes lado, se for retangular, base vezes altura. E o E é isso aqui, ó, é a distância entre as placas, tá? Então E poderia ser o quê? A espessura, ó. Então isso é quem? A espessura de quem? Do dielétrico, ó, do dielétrico. Então dá uma olhadinha aqui para mim, pessoal, ó, do dielétrico. Se eu aumentar a área, eu aumento a capacitância. Se eu aumentar o dielétrico, eu aumento a capacitância. Se eu diminuir a espessura, eu aumento a capacitância. E o que é o K? K é quando você coloca um dielétrico, que ele é um múltiplo, né? Ou uma substância diferente do tradicional, que seria o vácuo, tá? Então aqui pode ser o quê? Pode ser vidro, pode ser cerâmica, pode ser mica. Então, por exemplo, lá o vidro, ele tem tantas vezes um poder de isolamento. Ele te dá esse K e você tem o quê? Essa capacitância, tá bom? Então guarda, pessoal, para mudar a capacitância eu tenho que mudar o K, eu tenho que mudar o quê? O epsilon zero, que é o dielétrico, eu tenho que mudar a área, tudo diretamente proporcional, tá? Ou eu devo o quê? Aumentar ou diminuir a espessura. O que eu quero que vocês guardem é que não adianta a gente aumentar ou diminuir a carga, porque isso não altera a capacitância. Isso altera quem? A diferença de potencial. Tudo bem? Pessoal, como a gente está aqui agora, tá? O que nós vamos fazer agora? Ó? Nós vamos agora dar uma passadinha numa associação de capacitores. Tá? Isso aqui já é nosso velho conhecido, né? Associação de resistores. Lá também era o série e o paralelo, tá? O que vocês observam, pessoal? Que em série, ele é um divisor de tensão, ó. Então, ele é um divisor de tensão. Valia também para resistores? Sim. E um paralelo, ele é um divisor de carga. Lá em resistores era divisor de corrente, né? Então aqui é um divisor de quem? De carga. Ok? Pessoal, então cuidado com uma coisa, ó. Quando ele está em série, ó, a carga ela é igual para todos os capacitores, ela se deposita igualmente em todos os capacitores. Tudo bem? Então lembra que lá em resistores aqui era a corrente, agora aqui é a carga. Então ela é constante no capacitor 1, no capacitor 2, no capacitor 3, ok? Vamos relembrar? Capacitância é carga por tensão. Então, a tensão, aqui temos conservação de energia, né? A tensão da bateria é a soma dessa tensão mais essa, mais essa. Então, ó, capacitores iguais, temos quem? Tensões iguais. Então, se aqui tiver X e esse capacitor é igual a esse, que é igual a esse, aqui temos X sobre 3, X sobre 3 e X sobre 3. Pessoal, ó, grifa bem isso na tua apostila. Tudo bem? Quando eu tiver, tá, associação de capacitores, eu vou achar um capacitor equivalente. Como a gente achava o resistor equivalente. Lembra daquilo? Tá? Esse aqui é o símbolo de capacitores. Notaram um detalhe, né? Capacitores têm o mesmo tamanho aqui, os tracinhos. E a bateria não. Uma é mais longa, né? O tracinho é maior do que o outro. Aqui é a polaridade positiva e negativa, tá? Então aqui nós temos o capacitor o quê? Equivalente. Dá uma olhadinha aqui, ó. Quem é tensão? Tensão é igual a carga sobre capacitância. Então aqui fica carga sobre capacitância equivalente, carga sobre C1, carga sobre C2 e assim sucessivamente. A carga é a mesma. Então, ó, corta, 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 corta. Então ficou quem? Ó? Ficou a soma dos inversos. Então esse capacitor equivalente pode ser assim lá no teu formulário. Ó. 1 sobre o capacitor equivalente. Lembra que eu cortei as cargas, né? 1 sobre quem?
1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Bacana? Então lembra o quê? O que lembra isso aqui para vocês? Isso aqui lembra associação de resistores em paralelo. E a gente usava lá o quê? A gente usava lá os atalhos, né? Quando tinha resistores iguais, troque agora pela palavra capacitor, é o capacitor comum sobre quem? Sobre o número de capacitores. Turma, cuidado com uma coisa, isso aqui é uma relação, uma analogia matemática, tá? Por quê? Porque resistores é eletrodinâmica e capacitores é uma eletrostática, tudo bem? E quando eu tiver dois diferentes, é o produto pela soma, tá? Então, se eu tiver um de 6 e um de 3, pode usar isso aqui, mas pode 6 vezes 3, 18, 6 mais 3 dá 9, o equivalente vale 2. Bacana? Então, guarda, ó, essa é uma associação de capacitores em série. Se um romper, todos deixam de funcionar. Em paralelo, pessoal, aqui eu tenho VA, aqui eu tenho VB, se aqui é positivo, lá tudo é positivo, e aqui tudo é negativo. Então a diferença de potencial é constante. Em qualquer associação, geradores, receptores, lâmpadas, resistores, tudo que é em paralelo, a tensão é constante, tá? Então, se a tensão é constante, ó, aqui eu tenho uma carga total que vai dividir na carga 1, na carga 2, na carga 3, ok? Então, por conservação de carga, essa carga disponibilizada pela bateria soma isso, mais isso, mais isso, tá? Então, a carga total é Q1 mais Q2 mais Q3, mas quem é carga? Carga é capacitância vezes tensão. Então, o que acontece? A tensão é a mesma, você corta, né? Você simplifica, então o capacitor equivalente seria a soma dos associados, que é esse cara aqui, tá? Também pode ser o capacitor o quê? Equivalente. Bacana? Ô, gente, ó, o que vocês observaram? Que isso aqui, tá? Só pra gente lembrar, isso aqui é igual a resistores em paralelo. Isso aqui, ó. Isso aqui é como resistores em série, tá? Então guarda que o capacitor equivalente em paralelo sempre é o que, ó? Sempre é maior que qualquer capacitor, porque ele já é a soma, né? E o capacitor equivalente em série sempre é menor. O capacitor equivalente sempre é menor que o que? O capacitor C1, C2 ou C3. Bacana? Tranquilo? Então tá aí. Então, gente, isso era uma associação de capacitores em série ou em paralelo, ok? Outra coisa que eu queria falar com vocês, pessoal, tá? Vamos virar aqui a folhinha, tá? Aqui uma observaçãozinha importante, tá? Quando nós temos o que, ó? É o equilíbrio. Então, bota ali como dica para vocês, tá? Ó, o equilíbrio, a gente fechar a nossa unha, tá? Vamos imaginar que eu tivesse aqui uma esfera, tá? E aqui eu tenho outra, tá bom? Então aqui eu tenho, ó, tensão 1, aqui eu tenho quem? Tensão 2, estão isoladas, tá? Aqui vai ter uma carga 1, aqui vai ter o que? Uma carga 2, tudo bem? Então o que acontece? Elas estão isoladas, tá? E o que acontece? Aqui eu terei uma capacitância 1 e uma capacitância 2. Lembra ali, ó, capacitância é carga sob tensão. Aí eles podem te perguntar uma coisa, o que acontece, tá? E vamos imaginar que V1 fosse maior que V2, tá? Se eu colocar um fiozinho aqui, ó. Então, se eu colocar um fiozinho, você concorda que vai ter uma diferença de potencial? Então, se vai ter uma diferença de potencial e esse fio tem uma certa resistência ômica, vai ter uma corrente. Aí eles podem perguntar, que hora que para de passar corrente, que é carga daqui para cá, quando não tiver mais a diferença de potencial, tá? Então aqui nós temos o que, ó? Nós temos então uma carga maior do que essa, enquanto tiver uma diferença de potencial,
nós teremos o quê? Um compartilhamento daqui para cá. Nós teremos uma corrente. Essa corrente, ela será igual a zero quando o potencial de 1 é igual a quem? O potencial de 2. Então você concorda uma coisa comigo? Ó? Q1 mais Q2, o que eu tinha aqui, a carga não pode sumir, né? Q1' mais o quê? Q2'. Tudo bem? O que é isso aqui, pessoal? Ó, carga é capacitância, tá? Deixa eu botar aqui, ó. V sob tensão, né? Capacitância sob tensão. Lá dividia pela metade, capacitância vezes tensão. Então é capacitância 1 vezes a tensão, que é a mesma, de equilíbrio, mais capacitância 2 vezes tensão de equilíbrio. Concorda que isso aqui está em evidência? Então fica, ó, carga 1 mais carga 2. Vamos colocar aqui o potencial de equilíbrio em evidência. Capacitância, olha que bacana isso aqui, ó. Que mão na roda. Então, quando você quer saber qual é o potencial de equilíbrio, tá? É só você pegar o somatório das cargas iniciais sobre quem? As capacitâncias, o quê? Somadas. Então, eu posso generalizar da seguinte maneira, ó. O somatório das cargas sobre quem? O somatório das capacitâncias, tá? Capacitância, tá? Que é um C. Então, pessoal, se eu tenho no final o potencial de equilíbrio, eu posso saber qual seria a carga de cada uma tem no final. E não esqueça que capacitância, ela é diretamente o quê? Proporcional ao raio. Então, eu respondi a pergunta quando a gente trabalhou com a parte de eletrização, que era aquela eletrização por contato, ok? Pessoal, com isso a gente encerra a parte de eletrostática. Na próxima aula, né, a gente vai começar a eletrodinâmica, tá bom? Faça os exercícios, conte sempre com a gente e nunca esqueça, estamos com vocês. Um grande abraço, tá bom? Tchau!